Pode começar? Tá bom? Então, boa noite a todas e todos, né? Boa noite. Estou um pouco esbaforido, na realidade eu estou trabalhando, né? Então, fugidinha para vir aqui. Mas vamos lá. Essas coisas de escala, né? Que a hora que muda é complicado. Mas vamos lá. Hoje nós temos aqui, vai falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Né? É sempre bom a gente notar. Sempre bom a gente notar. Está ali na página. Não, eu quero aqui na capa mesmo, né? Ah, tá. Aqui a gente vai notar o seguinte, ó. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala aqui, ó. Explicações da cadê o que eu quero? Esse aqui acho que não tem essa edição. Deixa eu ver essa. Isso aí é velho. Deixa eu ver aqui. É interessante porque eu gosto, sempre que eu falo do Evangelho, eu gosto de mostrar isso aqui para vocês, que é interessante, né? Tá? Aqui, vem falando o seguinte, né? A explicação das máximas morais do Cristo, em consequência, em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Então, eu gosto de destacar isso aqui sempre, por quê? Porque o Evangelho, quando a gente estuda a moral que Jesus nos legou, às vezes fica aquela coisa assim pensando, um dia eu vou ser assim, um determinado momento eu vou ser assim. Isso aí são para pessoas que já conseguiram alguma coisa, né? Que tem um desenvolvimento. E quando a proposta aqui dos Espíritos, quando trouxeram as máximas morais, né? Outra coisa que é bom a gente entender, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz as máximas morais do Cristo. Você vai ver que no Evangelho segundo o Espiritismo vai ser difícil se você ouvir aqui falar de milagre. O milagre do cego que passou a ver, a pessoa que era paralítica passou a andar. Não se fala de milagre, até porque milagre, né, isso aí já é o estudo da Gênesis, a gente sabe que não existe, né? Não existe a gente contrariar a lei natural, né? Porque existe sim, são coisas que eram preciso se fazer, manipulação de fluidos que Jesus fazia, né? Fazia porque ele tinha aquela condição, ele tem, né? Tem aquela condição que a gente um dia vai ter também, se correr bem no nosso passo, tá? Porque ele fazia que não contraria a lei natural, tá? Então, como ele está falando aqui as máximas morais, o Evangelho é para o nosso desenvolvimento moral, para ensinar a gente a fazer aquilo que o Espírito vive falando aí, reforma íntima, não é isso? Reforma interior. Mas às vezes fica aquela pergunta: o que é isso? O que é reforma interior? O que é reforma íntima? É justamente isso, seguir as máximas do Cristo, ou seja, de Jesus, que ele legou para a gente que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. E o que é mais importante ainda, né? Que é nas diversas circunstâncias da vida. Esse que é o ponto que eu queria chegar mais importante. A vida, gente, nós temos uma, tá? Nós não somos imortais, então nós temos uma vida com diversas existências, né? Tá certo? E em cada existência nos é dada a oportunidade da gente se aprimorar moralmente, da gente se aprimorar, né? Aquilo que diz respeito à nossa parte de benevolência, de beneficência, de indulgência, da prática do perdão, da prática da compaixão, né? É assim que a gente vai se desenvolvendo, a sair desse apego que a gente tem às coisas materiais, às coisas fortuitas, às coisas que são transitórias, né? As coisas que são ali, a gente fica pegado a coisas que não são perenes, porque o que é perene de fato é o que a gente leva no que diz respeito ao desenvolvimento moral, né? Aí a gente fala dos grandes males que prejudicam o nosso desenvolvimento moral, que seria o orgulho e o egoísmo. Se você for ver bem, boa das coisas do sofrimento que a gente tem, das dores que a gente enfrenta, tem a ver com isso, tem a ver com o orgulho, egoísmo, né? Que nos prende a determinadas coisas.
trabalha em atendimento fraterno, ouve o irmão falar, você vai ver que às vezes ele está sofrendo por alguma coisa que ele está apegado, e se ele desapegar, ele vai ver que vai ter uma vida mais fortuita, ele vai ter um horizonte maior para se dedicar, para explorar, para viver. É como aquela música que fala, né? Que o pescador, ele se deslumbra com a rede e não com a imensidão do mar. Ele vê ali o momento, o alimento daquele momento, ele não vê a imensidão do mar e toda a beleza que a natureza pode trazer para ele. Tá? Então é desenvolvendo isso que a gente vai aprendendo, desenvolvendo isso que a gente vai nos tornando espíritos melhores. E quando a gente é espírito melhor, com certeza, gente, a gente vai ter o sentimento de felicidade. Por que eu falei assim, sentimento de felicidade? Porque a felicidade é um sentimento, não é uma emoção. Não? O que é emoção? Emoção é alguma coisa que a gente sente fortemente, mas ela passa. Por isso que a emoção está lá no campo das paixões. O que é a paixão? Não? A paixão, como está no livro dos Espíritos, é o excesso de vontade, ou seja, o excesso que a gente tem com relação à percepção ou envolvimento com determinada coisa. Né? Vamos ver, daqui a alguns anos, a netinha, esqueci seu nome? Qual é o seu nome mesmo? Eu sou Fátima. A Fátima, a netinha da Fátima, né? É netinho ou neto? Agora não sei. É a bisneta. Bisneta! A bisneta da Fátima. Gente, você está novinha, viu? Você precisa bola. A bisneta da Fátima vai se formar na universidade. Aí a Fátima vai estar lá se debulhando em lágrimas, né? Oi? Vai estar lá se debulhando em lágrimas, aquela coisa toda. Isso a gente chama de emoção. Né? Que aquele momento que a gente está ali vivendo intensamente, aquilo que traz as lágrimas, né? Por isso que a gente vai ter paixão. Paixão é aquela coisa que envolve, chega assim, né? Tão fortemente, bagunça um pouco a gente, né? Mas depois ela passa e a gente vai ver, né? A caminhada normal. Já a felicidade não. A felicidade não é um estado de êxtase, é um estado de sentimental, um estado natural que a gente vive. Ser feliz significa ser sereno, significa ser equilibrado, significa ter a condição de depurar cada momento, significa se envolver em cada momento na justa medida que a gente pode fazer. Então, felicidade não é ausência de tristeza, felicidade é a sabedoria de se viver cada momento. Por isso que a gente chama que é um sentimento, tá? Às vezes você olha uma pessoa, tá? A pessoa transparece para você tanta serenidade, tanta calma, tanta paz, que você vai ver a vida dela é cheia de problemas, mas ela é uma pessoa feliz, né? Foi isso que Jesus veio mostrar para a gente, né? Que as aflições desse mundo, na realidade, são oportunidades da gente se depurar, e a gente sabendo passar por essas aflições, se elaborar, a gente vai começando a encontrar aquilo que a gente chama de felicidade, esse sentimento maior. Tanto que, como é que os Espíritos definiram felicidade para a gente já aqui no mundo de provas e expiações, né? A posse do necessário, no que diz a questão material, né? Necessário o que, Luiz? Para você, o que você necessita, é a tua consciência, né? Ter, né, consciência tranquila, esse é o mais complicado. O que é ter a consciência tranquila? Vai diretamente para o nosso desenvolvimento moral, né? A gente fala assim, eu fiz e faço tudo aquilo que eu acho que gostaria que fizesse por mim. Olha só como é que isso é profundo, né? Aí você vê, né, quando aí a gente sente que está melhorando nesse aspecto, né? E eu acho que eu melhorei um pouquinho, não? Porque outro dia eu estive no shopping, não? E eu estacionei, foi sem querer, eu não vi, normalmente estava apressado. Quando eu saí do carro, olhei, era vaga de idoso.
atrás, eu vejo isso. Não, eu voltei, né? Tirei o carro da vaga de 12 e botei no lugar certo. Por quê? Porque justamente pode chegar um idoso aqui e ter necessidade dessa vaga. Isso são coisas que eu tenho que evoluir muito ainda, mas são coisas que a gente vai começando a se tocar nos pequenos atos, nas pequenas coisas, né? Isso, aquela coisa de dar bom dia ao motorista do ônibus, né? Ser grato por ele estar ali para conduzir a gente, enfim, né? Da gente começar a agradecer por tudo que a gente tem e é na vida que a gente sabe que pode estar fazendo, que está fazendo melhor na vida quando a gente está se depurando moralmente, né? E é isso que o Evangelho vem nos ensinar. E por que o Luiz, né? Essa moça deve estar pensando aqui, qual é o seu nome? A gente está pensando, por que ele está falando tudo isso, né? Sabe por que eu estou falando isso? Porque o nosso tema de hoje é justamente passar pela porta estreita. E isso tudo tem a ver com o nosso desenvolvimento moral, com a nossa condição de evoluir, de se melhorar moralmente. Tem tudo a ver com isso, não? Vou dar um exemplo para vocês mais uma vez de mim, não? Vocês estão me vendo aqui, essa silhueta aqui agora, não? Mas a Vilma já me conheceu numa silhueta bem diferente, bem maior, bem mais avantajada, né? É que eu perdi uns 15 quilos, tá? Por causa da diabetes, a coisa toda, eu perdi uns 15 quilos, né? E nessa época, eu estava assim, bem avantajado, teve um dia que eu passei mal, né? Passei mal, o coração começou a ficar, né? Deu falar assim, ó, não estou aguentando esse peso todo e tal. Aí, ó, não vale rir, viu, gente? Estou falando de um sofrimento meu, hein? Aí a médica pediu para fazer uma ressonância. Sabe aquela ressonância que a gente entra no tubo e vê tudo aqui? Aí lá no hospital que eu estava, né, eu cheguei lá para fazer o exame, né, tal. Aí o técnico lá, o enfermeiro, disse para mim, não vai dar. Eu falei, por quê? Porque se você entrar em mim, você vai entalar ali. Não vai dar, você vai entalar ali, você não vai morrer, não vai dar, não vai entalar ali tudo. Aí eu falei, meu Deus, aí. Resultado, não consegui fazer o exame. Aí a médica estava lá, graças a Deus, a médica, né, experiente, né, era até nova, mas tinha uma boa visão e tal. Com os exames que foi possível fazer lá, ela conseguiu, né, me estabilizar e eu estou aqui. Bem, por que eu dei esse exemplo? Porque passar pela porta estreita, gente, é igual passar no tubo lá no exame. A gente tem que tirar aquilo que é desnecessário. A gente tem que tirar aquilo que só está pesando e gerando coisas para atrapalhar a gente. Né? Porque, gente, Jesus, né, faz parte desse capítulo também, o festim de bodas, né? Ele convida as pessoas. Não, a pessoa convida as pessoas para o casamento do filho, né? E as pessoas a princípio não vão, depois as que foram estavam mal trajadas para ir, enfim, a moral disso tudo é que a gente precisa se preparar para ter condições de comungar com mundos e espíritos melhores. O que ele quer dizer passar pela porta estreita, né? Significa que eu tenho que me libertar dessas minhas imperfeições para que eu possa chegar no reino dos céus. Ou seja, para a gente aqui traduzindo para o Espiritismo, para que um dia eu possa ser um espírito feliz, um espírito exitoso, que está no mundo celeste. Tá? É isso que ele está falando. Porque a jornada, gente, já foi preparada para a gente. Nós, né, eu não posso dizer aqui para a Jeane, né? Eu não posso dizer para a Jeane, né, que ela vai ficar rica amanhã. Entendeu? Eu não posso fazer essa previsão. Não? Também não posso falar para ninguém que eu vou trazer a pessoa amada em 2 dias. Não? Mas eu posso com certeza falar que você é destinado a ser um espírito feliz. Não é? Isso eu posso falar. Agora, quando e como? Depende de quem? De você. É isso que a doutrina espírita mostra, né? As coisas estão aqui na nossa mão, a responsabilidade é nossa. A lei da liberdade, a lei do livre-arbítrio nos confere isso, que a gente
deve fazer cada vez mais escolhas melhores. São escolhas, e essas escolhas elas vão ser cada vez melhores ou não, quanto mais a gente se libertar, quanto mais a gente se desapegar dessas nossas imperfeições, tá? É claro, gente, que não vamos esperar salvos, né? Porque a vida, a evolução não dá salvos, é um passo de cada vez. É como diz no Santos lá, né? A passos de formiga na música. Só que ele diz que é sem vontade, a gente faz com vontade. Passo de formiga, uma de cada vez, com vontade, né? E é assim que a gente vai libertando toda essa gordura, todas essas mochilas, tudo isso que a gente carrega, que nos atrapalha com a nossa porta estreita. Enfim, o que Jesus nos fala? Temos que trabalhar, temos que nos esforçar, temos que construir, né? Porque felicidade, evolução não dá em árvore. Felicidade, evolução eu não compro no mercado, né? Tudo isso depende das minhas escolhas. Se depende das minhas escolhas, é o quê? É conquista. Eu tenho que conquistar, eu tenho que ir lá e fazer por onde, eu tenho que ir lá e me ressignificar, reburilar interiormente para conseguir chegar naquele momento. Isso que se chama passar na porta estreita. E nós estamos aqui no caminho, nessa encarnação, né, de deixar essas gordurinhas de lado para seguir em frente, né? Agora isso depende de quem? Depende muito mais da gente, né? Porque o nosso guia espiritual já quis, Jesus nos abençoa, os bons espíritos superiores já fizeram, tudo depende do quê? Da gente, né? Então, como é que eu vou falar assim para você? Tá? A felicidade está ao seu alcance? Sim, está, mas depende do quanto que você está disposto a se reburilar, a se transformar interiormente para chegar até lá. Essa é que é a grande questão, entendeu? Esse que é o grande problema, né? Que não há milagres, não há nada sobrenatural, há esforço e trabalho, e a gente tem na misericórdia divina a oportunidade de várias existências para conquistar, né, essa condição. Então, é chegada a hora, né? Nós estamos, né, falei que nossa vida é eterna, nós temos uma vida com diversas existências, mas a eternidade não é algo assim, sou eterno, então eu vou, né, eu vejo muitas pessoas falando assim, até em crítica ao espiritismo, eu não faço nessa encarnação, faço na outra. Sim, pode fazer, mas você está o quê? Desperdiçando uma oportunidade que você está tendo agora. E encarnar também não é um processo fácil, é um processo difícil, é um processo custoso, né? A vida na erraticidade, quando a gente está fora do corpo de carne, a gente está no mundo espiritual, não é uma vida de ficar lá andando no paraíso, de cabeção branco, tocando violino, não, é uma vida de intenso trabalho, de intensa preparação, de intenso processo de arrependimento. É muito mais trabalho do que a gente pensa, até porque aquelas emoções, tudo aquilo que a gente no mundo aqui encarnado, que em função do véu do esquecimento a gente não lembra, e também os limites que o corpo físico nos impõe, a gente também não tem acesso, né? Lá tudo isso vai ficar muito mais efusivamente, mais intenso. Então a gente vai trabalhar mais, né? Aí vem outra questão, né? Naqueles túmulos que tem descanso em paz, não é bem assim. Tem que ser trabalho e em paz lá, né? Você não vai descansar, vai trabalhar mais ainda. Então a gente tem que pensar nisso. Então a gente está trabalhando lá na erraticidade aqui, trabalhando o quê? Para ultrapassar a porta estreita. Por que a gente encarna? Porque não tem todas as condições lá. Todas as condições que a matéria, as limitações que a matéria nos impõe, para a gente aprender a trabalhar isso, a superar isso. Veja bem que eu falei, superar, não falei acabar, resolver. Superar significa que a gente vai ultrapassar e vai reaprender como portar,
pensar, como perceber, como ultrapassar essas barreiras. Elas não vão ser tiradas da gente, porque é através dessas vicissitudes que a gente vai aprendendo. É isso, gente, que Jesus nos fala em todo o Evangelho. Essa parte moral que ele falou e fez, isso que ele também destacar. Na parte moral, ele estava ali a quilômetros da gente, quilômetros anos da gente, mas ele estava no mesmo corpo, com as mesmas limitações que a gente tem. Jesus tinha fome? Tinha, mas ele sabia lidar com a fome? Sabia, porque ele tinha um aspecto moral forte, não é isso? Ele não precisava comer, como eu fazia, sabe esses frangos de padaria? Eu comia um inteiro, só eu. Por isso que eu fiquei diabético. Então, e era cordão, Então, essa gula, tudo isso, Jesus não tinha, mas ele mostrou o quê? O corpo precisa do básico para se manter. Não precisa de nada especial. É isso que ele fala, No que diz respeito à questão material, a gente precisa do necessário, não precisa de nada excessivo. Porque às vezes a gente faz muita coisa para ter muita coisa, para ser muita coisa, e o que acontece? Despende muito tempo fazendo trabalhos e atividades, que prejudica a sua saúde, prejudica a convivência familiar, prejudica a tua vida internacional. Aí quando a gente fica mais velho, fala assim, poxa, eu não tenho ninguém me procura, ninguém se sente carência, sente depressão, todas essas coisas, porque às vezes a gente acumulou bens que vão ficar aí, a gente não vai levar. Eu nunca vi um cortejo fúnebre, que vai um carro forte do lado, do caixão para colocar, vai ficar tudo aí. E aquela questão da gente celebrar, eu acho que o seu Paulo, o senhor lembra do seu tataravô? Seu tataravô? Então, a gente vai passar, vai ser esquecido. Entendeu? Nós aqui somos transitórios. A gente vai assistir, a gente está passando, a gente não, na realidade não é, a gente está. A gente não vai lembrar, no momento a gente vai ser esquecido, no momento a gente vai ser apenas uma lembrança numa fotografia. E isso por teu olhar. Então, são coisas que a gente tomar consciência, o desapego, para olhar melhor a nossa vida, olhar com mais compaixão no outro, saber na justa medida, que o outro também tem limitações como eu tenho, e a gente vai entender melhor o comportamento dele. E mais que tudo, gente, com isso a gente vai construindo alguma coisa que se chama serenidade. O que é ser sereno? É ser uma pessoa covarde, é ser uma pessoa com intenção? Não. É saber olhar as circunstâncias naquela justa medida que tem coisas que eu posso fazer e tem coisas que não vai ser para esse momento, é assim, tem coisas que não vão acontecer para mim nessa encarnação, e não adianta ficar dando murro quando eu falo que não vou ser, eu nunca vou ser louro de olhos azuis nessa encarnação, não tem jeito, eu tenho que me conformar com esse corpinho que eu tenho, e as limitações que ele me põe. Eu dei um exemplo bem trágico, assim, brusco, mas porque tem certas situações que às vezes a gente quer mudar algumas coisas e você vê que não é o momento e não tem condições no momento de se mudar, e esquece de viver no que você tem, com o teu presente, com a tua base no momento. Por isso, o que é de fato uma pessoa feliz? É aquela que entende o momento que ela vive, aquela que sabe que tudo que ela está passando vai passar, é transitório, aquela que entende que o filho difícil tem uma função na vida dela e ela tem uma função na vida do filho, que ela talvez não vai resolver todos os problemas do filho, e o filho vai passar por momentos às vezes que não vão ser muito bons, mas eu vou estar ali para apoiá-lo, porque ele também tem o livre-arbítrio dele,
Que eu não vou ter, né, o príncipe encantado de cavalo branco como meu companheiro, minha companheira de vida, né, porque não existe essa alma gêmea. Existem almas que se encontram, que vão estar juntas, e por decisão delas, né, vão saber nos momentos mais difíceis deixar que o amor fale mais alto. Ou não, né? A separação também, né? Se não deu nessa encarnação como cônjuge, pode a gente resolver o nosso problema numa outra encarnação, como mãe e filho, mas vai resolver. Entendeu? Então, isso é, aí a gente começa a entender, né, no sentido de pessoas que, apesar de não terem naquilo que a gente pensa que seria a felicidade no mundo material, a acumulação de muitas coisas materiais, muito pouca coisa ela transmite felicidade, ela passa para você muita paz no interior, né? E é isso que a gente está falando, não? Passar pela porta estreita dá trabalho, né? Isso não é feito assim, né? Não é um chip que a gente coloca. A gente tem que ver que nós temos que trabalhar e de passinho em passinho para chegar lá, né? E lembrar sempre, não? Sempre, né? Que Deus está sempre no comando. Deus, a gente não tem comando de nada, né? Tá? Só para finalizar, eu lembro que na pandemia muita gente ficou internada, muita gente ficou no CTI, muita gente ficou incubada, né? Só que tinha um detalhe, os médicos, o pessoal do posto de saúde, eles iam combatendo a doença conforme aparecendo. Tem uma infecção, tem um sangue coagulou, eles iam combatendo as coisas conforme aparecia, até o corpo gerando anticorpos para combater aquele vírus. Só que nem todo mundo conseguia chegar, às vezes encarnava antes. Mas o que eu quero dizer para você, aí ficou provado que a gente não tinha poder, controle de nada, era Deus que poder. Quem ia desencarnar, tá? Porque não tinha remédio. Ainda não tem, né? Tem a vacina que não ajudou muita gente e tal, mas a gente vai ter que ficar tomando essa vacina. E foi bem interessante que não tinha classe social. Não né? tinha classe social, qualquer um, né? Então, Deus que dava o controle. Você podia estar no melhor hospital. Isso, né? Não teve um ator aí que teve de tudo, né? Um comediante, seu nome dele agora? É Paulo Gustavo, se não me engano, né? Ele teve de tudo, teve lá até um pulmão que funcionava fora do corpo e não deu. Tá? Isso são coisas que não estão no nosso controle, né? Aí a gente começa a olhar assim, temos que ter humildade e saber que a gente não pode tudo, que a gente pode, a gente deve fazer nesse momento, né? Vamos pensar nisso, guardar e sempre todo dia, né? Para finalizar mesmo agora, que a gente acordar e sempre usar, eu chamo de mantra, mas não é mantra, vamos usar esse pensamento, né? Vamos sempre, né, entregar a Deus, né, confiar, agradecer e ter sempre fé no futuro, né, que a gente vai conquistar. E você foi feito, apesar de você às vezes não acreditar, você foi feito para brilhar, né? E você brilha todo dia quando acorda uma nova oportunidade para reescrever a sua encarnação. Bom, obrigado. Obrigada, Luiz. Muito bom, né? Só que eu vou ter que partir embora, eu tenho que voltar. Obrigado, hein? Obrigada, Luiz. Vai falando. Tá? Você me fala, que hoje foi exceção, tá? Foi esporádico. Tchau. Tchau, prazer. Bom, vamos agora aos avisos, né? A nossa casa, as nossas atividades. Lembrando que toda terça-feira temos palestras públicas durante a tarde. Tá certo. Ainda estou na parte da atividade. Toda terça-feira, né, temos palestras na parte da tarde às 2h30. À noite às 7h30, tá? À noite vai ser mantido aí final de ano, tá bom? A gente não vai ter recesso, a gente vai direto. Então, só para já adiantar para vocês. E nas quintas-feiras também temos um grupo de estudo que também é 7h30,
Sábado temos a nossa evangelização. Quinta-feira teremos. Quinta-feira está aqui a coordenadora do estudo informando que teremos a nossa irmã Cida Molinara aí, ó, fazendo um bate-papo com a gente, falando sobre o mandamento maior, né? É muito importante, principalmente nessa época de Natal, onde nós percebemos mais Jesus, né? Porque Jesus nunca deixa de estar perto de nós. E sábado temos a nossa evangelização. Estamos já na reta final, vai ter um recessozinho, né? Vai ter um recessozinho, né? Vocês vão acompanhando aí, que a gente vai informar quando é que vai encerrar, quando é que vai vai estar bombando para o final do ano. E temos o nosso grupo de estudo aos sábados, tá? E também teremos novidades aí, por conta do recesso da evangelização também a gente vai ter aí uma troca de dia, talvez uma troca de modalidade, mas vocês aguardem muito, logo vem novidades, tá? Mas o estudo vai vai ser mantido, tá? Não, o estudo do sábado vai entrar em recesso no sábado, mas o grupo vai ser mantido. Só que a gente está estudando aí a possibilidade de fazer, talvez de forma virtual, e vamos ver um dia na semana. Mas a gente vai avisando aí vocês acompanhem. Teremos novidades para 2024. E não falei da radiação também. Temos a radiação toda terça-feira, tá? Quem precisar, pode colocar o nome aí na caixinha. A radiação começa às 19 horas e o grupo sempre pede, né, que a pessoa que coloca o nome neste momento, se possível, ficar ali também nas vibrações, que é muito importante, né? Olhando os pensamentos, nós juntos somos mais fortes. Temos a nossa campanha do quilo, que nesse mês de dezembro, a cesta não será dada para as famílias no último sábado, devido às festas natalinas. Então, uma parte das famílias vão receber no dia 9 e uma outra parte vai receber no dia 16. Então, as doações até o dia 15, né? Ou até o dia 16 vai ser muito bem-vinda para a gente poder fazer. Depois a gente retorna em janeiro. Isso. Então, fica aí também o aviso da nossa campanha do quilo. E eu acho que foi só isso. Só isso, gente. O artesanato também, né? Temos as quintas-feiras à tarde. E se eu lembrar fazer alguma coisa, só isso. Então agora a gente vai fazer a nossa prece de encerramento. Logo após a prece teremos o trabalho do passe. Quem achar que é necessário receber o passe, só dá o ok. Se achar que não precisa, que não quer, fique à vontade também, não é obrigatório. E no final, ali na nossa saída, tem a guia frutificada. Temos a guia frutificada. Atendimento fraterno também. Se alguém também precisar de um atendimento, só falar comigo, a Cida, a gente pode conversar ali quando terminar. Tá bom? Então vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai. Em agradecimento por esta noite de mais um estudo esclarecedor. Obrigada, Doutor Espírito, que nos orienta, baseado sempre nos ensinamentos do Cristo, para que assim nós possamos seguir com passos firmes em direção ao bem, em direção à nossa felicidade real, que um dia todos nós alcançaremos. Agradecemos a esta casa que nos acolhe, agradecemos a todos os trabalhadores desta noite, encarnados e desencarnados, e pedimos ao nosso Mestre Jesus